Estivemos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte para conversar com o coordenador do curso de Ecologia. Ele nos falou sobre a situação dos estuários do estado. Veja bem, o Rio Grande do Norte ele foi bastante bem aquinhoado pela natureza, tá? Com fartas regiões de manguezal, né? Então, praticamente, todos os estuários do Rio Grande do Norte têm uma profusão grande de crescimento de mangue. Tá? O ecossistema manguezal está presente nesses grandes estuários. Tá? Nós temos 7 grandes regiões estuarinas aqui no estado. E é exatamente nessas regiões onde também você encontra os empreendimentos de carcinicultura. Por que existe uma associação entre manguezal e carcinicultura? Por causa da água, da facilidade de obtenção de água. Esses empreendimentos estão nessas regiões, porque essas regiões recebem um regime hídrico de marés e facilita não só a aquisição, como o descarte da água. Então, é nessa região onde você encontra os mangues, que são um tipo de vegetação que se desenvolveu ao longo de milhares de anos, tá? Acostumada com esse tipo de regime estressante, de variação de maré e de salinidade. Então, os empreendimentos se instalam ali. Então, o grande problema é a questão da água. E nós estamos hoje tendo problemas de desmatamento muito importantes aqui no estado. O professor Aristotelino chamou a atenção para as especificidades dos rios do Nordeste. Nós temos 7 grandes estuários. Todos eles estão com problemas. Tá? Sobretudo no Nordeste. O Nordeste ele tem uma peculiaridade. Os rios normalmente são temporários. As calhas dos rios são pequenas. Portanto, os volumes de diluição são pequenos. Entendeu? Então, a capacidade de renovação, de lidar com essas cargas, é muito restrita. Então, o rio ele se ressente muito mais do que um rio grande, caudaloso, com grandes calhas, com uma velocidade de fluxo, tá, hídrico muito grande. Não é o caso dos nossos rios aqui. Então, a sensibilidade desses rios é bem maior do que você costumaria ter no Sudeste, nos lugares que você tem corpos d'água muito mais avantajados do que os nossos. Além das peculiaridades dos rios do Nordeste, o Potengi ainda banha uma importante capital com quase 1 milhão de habitantes, sendo que apenas cerca de 20% tem seus esgotos tratados. E foi justamente ali que as fazendas de camarão produziram um grande estrago. O rio Potengi é um rio que fica aqui, que banha a cidade do Natal, e nós entramos há algum tempo atrás com uma ação na Justiça, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça de embargo desses projetos de carcinicultura, que foi acatado, mas ainda há protelações judiciais que a gente ainda não sabe como é que vai terminar, mas nós esperamos que isso seja definitivamente caracterizado como uma região não permissiva à criação de camarões. Exploramos com o nosso bote de borracha os igarapés do Potengi. Aparentemente, o manguezal que circunda as margens estava intacto. Porém, navegando um pouco mais, percebe-se que só uma pequena faixa de mangue ficou inteiro, justamente o que dá face para a cidade de Natal. Lá dentro, a devastação foi brutal. A criação de camarão no estuário do Potengi virou um caso judicial. Conversamos com o promotor municipal de meio ambiente, Márcio Luiz Diógenes. Quando eu assumi aqui a promotoria de meio ambiente, foi basicamente em 2000 e 2001. E logo em seguida nós recebemos notícia de que estava havendo essa atividade de carcinicultura ali no estuário do Rio Potengi. A partir de então, uma série de entidades ambientalistas, órgãos públicos, inclusive o Ministério Público, nós fizemos uma visita na área e realmente constatamos que estava havendo uma degradação muito grande dos manguezais naquela área. Chegamos ao ponto de constatar represamento de água em áreas de manguezais, propositalmente preparado para matar, né, o mangue, e a partir daí eles instalaram a atividade de camarão. Bom, com essa constatação, nós solicitamos, junto aos órgãos ambientais e à universidade, laudos e pareceres técnicos para configurar aquele dano ambiental, para configurar se realmente era área de mangue, pericialmente.
E com a chegada desses laudos, nós ajuizamos ações na Justiça desde aquela época, ações essas que ainda estão correndo, tramitando na Justiça. Apesar de já terem obtido sentença favorável em primeira instância, mas ainda está a nível de recurso nas instâncias superiores. Como sempre, não nos faltam boas leis. Aplicá-las é que é difícil. Eu sempre digo que é sempre dito na área jurídica que nós temos uma legislação ambiental muito boa. Uma das melhores legislações ambientais do mundo, né? Agora, o difícil está sendo tornar eficaz essa legislação aqui no nosso Estado. Não só no Estado, no Brasil como um todo, né? Ou seja, concretizar, pôr em prática, tornar eficaz todos aqueles princípios e os artigos que tratam da legislação ambiental. Esse está sendo um problema sério, né? Esse exemplo que eu volto a repetir é o da carcinicultura ali, ações propostas desde 2000, 2001 e até agora nós não obtivemos um resultado prático nessas ações judiciais, né? Nós temos órgãos ambientais que têm o poder de aplicar a legislação ambiental e, apesar disto, por uma série de questões, nós estamos vendo esses órgãos não fiscalizarem, enfim, não aplicarem a legislação ambiental que eles competem aplicar. Os potiguares, que por uma destas ironias do destino significa em tupi-guarani comedores de camarão, são hoje os responsáveis pela maior produção de camarões em fazendas no Brasil. E parece que nem a destruição de áreas de preservação permanente, nem questões de câmbio ou doenças nos criatórios foram suficientes para impedir seu crescimento. Houve agora uma espécie de retrocesso, mas foi em virtude de problemas internacionais de exportação, com queda do dólar, variação do dólar e por aí vai, né? Também apresentou doenças, isso aí diminuiu um pouco, né? Nós temos visto fazendas embargadas por órgãos ambientais e logo em seguida, poucos dias depois elas voltarem a funcionar, né? Atividades embargadas por ações judiciais e logo, um pouco tempo depois, através de recursos que os empresários, os empreendedores entram na justiça, recursos judiciais, eles voltam à atividade. Parece que mexer com quem produz camarão é mexer em vespeiro. Eles são fortes e não se intimidam com as investidas judiciais. Eu nunca tinha recebido ameaças antes de mexer com essa atividade de carcinicultura, mas foram telefonemas anônimos fazendo ameaças a mim e à minha família. Eu não diria que tenham provas que seja diretamente o empreendedor da carcinicultura, mas coincidiu com o período em que eu passei a entrar com ações judiciais e a tomar iniciativas investigatórias nessa área de carcinicultura. No próximo programa, veja como está a ocupação do litoral norte e sul do Rio Grande do Norte. Até a semana que vem.